está lendo do versículo 1 ao versículo 5. Amém? Eu vou ler 1, a igreja 2, eu 3, a igreja 4, e toda a igreja deu 5. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E vendo que isso agradaram aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era o dos pães asmos. Toda a igreja do Senhor. Agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, como o hino foi louvado nessa noite, deixa o céu descer. Aqui nesta palavra, referente ao tema que foi no passado, se eu olhar o Senhor e Deus continuar esta palavra no meu coração, eu oro por mim, você ora por mim, eu oro por você. Assim, a igreja em si, no contexto geral, é a igreja orando um pelo outro. E quando nós olhamos para essa palavra, nós vamos ver que a igreja está num período de perseguição. Quando a Bíblia está falando do Herodes, aqui está falando do Herodes Agripa, que era neto do Herodes o Grande, aquele que estava no templo de Jesus. Nós vamos ver que quando Herodes vai se levantar contra a igreja e vai procurar a destruir, a matar, a perseguir, principalmente as lideranças da igreja. E nós vamos ver que quando Herodes está perseguindo o povo de Deus, a igreja ela começa a ficar dispersa. E é interessante que Herodes ele arquitetou tudo perfeitamente no projeto dele. Eu creio que Herodes pegou a sua folha e desenhou aonde ficavam as igrejas e colocou o nome de cada pastor de igreja. Nós vamos começar a destruir a igreja pela liderança. Glória a Deus. Porque no plano de Herodes é que se ele destruísse a liderança da igreja, os liderados seriam dispersos. E nós vamos ver que no capítulo de número 1, a igreja recebe a ascensão de Jesus. No capítulo 2 de Atos, a igreja recebe o Pentecoste, o batismo no Espírito Santo. No capítulo 3, Pedro e João estão indo em caminho à oração. E eles olham para aquele paralítico e dizem: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu vos dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E por aquilo que eles fez, por fazer a obra de Deus, por curar aquele paralítico e por pregar a salvação, a verdade, eles vão se levantar contra Pedro e João e vão levar eles presos. E no capítulo de número 8, Saulo vai se levantar contra a igreja, assim como no capítulo 6 eles tinham matado Estevão, assim como no capítulo 7 Saulo aparece, e no capítulo 8 começa a perseguição. No capítulo de número 9 nós vamos ver que o perseguidor vai se render aos pés de Jesus, porque Saulo havia arquitetado e pedido carta para os sacerdotes para que eles pudessem ir de encontro à igreja que estava em Jerusalém e prender eles com um projeto para acabar com a igreja, para acabar com aqueles que estavam pregando a verdade. E aí nós vamos ver que Paulo, quando ele está indo em destino a Macedônia, nós vamos ver que Paulo, quando ele chega próximo à Macedônia, vai vir um clarão sobre ele. E é interessante que todos que estavam com ele, somente ele vai ver esse clarão. E a Bíblia diz que Jesus vai perguntar para ele: Paulo, Saulo, Saulo,
porque tu me persegues. E nós vamos ver que ele vai entender que quem estava falando com ele era uma autoridade maior do que ele. Ele vai falar: Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu quero te dizer nesta noite que quando Saulo estava perseguindo, Jesus para ele: eu sou Jesus a quem tu persegue. Ele está dizendo: Saulo, eu sou o dono da igreja. E se você perseguir a igreja, você está me perseguindo. No capítulo de número 12, a igreja está sofrendo essa perseguição. E quando Herodes consegue prender Tiago, Herodes conseguiu prender Tiago, e a Bíblia diz que ele vai levar Tiago para o centro da cidade e vai matar Tiago à espada. Entenda que Herodes, ele não matava os cristãos escondidos na calada, não. Ele tinha o prazer de pegar os cristãos, de levar para o centro da praça principal, de mostrar para todos os judeus que ele era capaz de fazer. E é interessante quando nós lemos o versículo 5 de Atos 12, quando a Bíblia diz que a igreja estava reunida em oração por Pedro a Deus. É a mesma coisa dizer que no versículo 1, que a igreja não estava orando por Tiago. Mas só que eu não vou falar que a igreja não estava orando. Eu vou falar que a igreja não estava orando no mesmo fervor por Tiago, no mesmo objetivo por Tiago. Porque uma igreja que não ora é uma igreja fracassada. E quando Deus permite prender a Pedro, é que Deus está querendo trazer mais a igreja mais próxima de Deus. Porque quando Pedro vai preso, a igreja se levanta em oração. Eu quero abrir um parênteses aqui esta noite para falar com a igreja. Quando Tiago você perdeu para que você entrasse na presença de Deus. Quando Tiago e a sua família morreram. Quando Tiago e o seu emprego, você não pregou a palavra, você não orou por ele, e ele morreu, você quer se desviou da presença de Deus. Quando os Tiago estão lá fora, precisando de mim, precisando de você. E muitas vezes nós não temos se levantado na oração. Eu falo nós, porque a igreja em geral. Mas só que quando Satanás olha e vê a igreja orando, ele vai ver que tem algo diferente. E a igreja que ora, Satanás ele pode até se levantar, mas ele não consegue prevalecer. Porque assim como a Bíblia diz, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. É o mesmo que você vê. Uma pessoa que se levanta contra você, mas você não retribui para ela o mesmo mal. Você se levanta em oração. E o Deus a quem você está orando vai se levantar por você. Foi assim na vida de Pedro. Herodes então, vendo que os judeus ficou alegre, ele vai então procurar prender a Pedro. E quando ele consegue prender a Pedro, no pensamento da igreja que estava dispersa, que estava reunido na casa de Maria, é esse. Se Herodes ameaçou, se Herodes perseguiu, e se Herodes teve coragem e matou Tiago, ele vai matar o pastor presidente, ele vai matar o líder geral. E isso nós não podemos aceitar. E quantas pessoas você aceitou morrer? Quantas pessoas te pediram oração e você não se achou capaz de orar por ela? Quantas pessoas bateram na sua casa precisando somente de uma oração e você não teve coragem? Quantas vezes no seu serviço você viu pessoas lá dentro passando por necessidade, você não tinha condição financeiramente, mas você tinha dois joelhos para poder tocar na presença de Deus e orar
Pedro está guardado na prisão. E quando a igreja vai se colocar na posição que Deus quer, a igreja está reunida na casa de Maria. Eles recebem a notícia que perdeu a Pedro e que Tiago foi morto. E quando eles recebem a notícia, eles vão começar a orar por Pedro. E eles vão começar numa intensidade maior. Eles vão começar num fervor maior. Eles tinham objetivo. É interessante que quando a igreja tem o objetivo de orar por Pedro, o Deus a qual era o dono da igreja vai fazer como fez com Saulo, vai se levantar e não vai deixar Pedro morrer. O Deus a qual a igreja está orando vai se levantar do seu trono. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor foi de encontro à cela de Pedro. E ele não só foi de encontro. Eu quero parar aqui para você entender que quando antes do anjo chegar, tinha 2 guardas dentro da cela de Pedro. E a Bíblia diz que 2 que estavam dentro estavam presos junto com eles, ligados. Estavam presos, acorrentados com Pedro. É interessante que tinha 2 na porta. Olha, isso é para um pastor, isso é para um homem de Deus ungido, escolhido para ser a pedra principal, a qual Deus ia constituir a igreja sobre ele. Entenda que Herodes, sabendo que através de Pedro, só da sombra dele, pessoas eram curadas, através de Pedro, pessoas eram batizadas, pessoas eram libertas. Então Herodes pensou: eu não posso brincar com esse povo. Esse povo é diferente. Esse povo tem algo diferente. Sabe por quê? Quem ora tem o brilho do Espírito Santo. Quem ora tem a presença de Deus. Quem ora tem o poder e a unção e a autoridade sobre os demônios, sobre a pombagira, sobre o tranca-rua, sobre o mediador. Se você está orando, eu quero te dizer que Deus nesta noite está enviando o anjo dele lá. Sobrecanta a maçuga. Deus está enviando o anjo dele lá. Eu vou profetizar. Levantou a samanha, que vai ter salvação na sua família, que vai ter libertação de Deus na sua casa, porque você está em oração, porque você está na campanha, e Deus está abrindo os céus e está andando lá na tua casa e enviando a providência. Aleluia. Tinha 2 com eles na cela, tinha 2 na porta da prisão, e tinha 2 do lado de fora. E o interessante é que Pedro não estava preocupado. Ele estava convicto na promessa que ele tinha de chegar até a sua velhice. É que Pedro sabia que Jesus tinha feito uma promessa para ele, que ele ia chegar até a sua velhice. Então Pedro está na cela, e não só está, mas ele está dormindo. E quantas vezes você deixou de apresentar a Deus a sua dívida, a sua preocupação? Quantas vezes você deixou de entregar a presença de Deus e dormir tranquilo? Você dormiu preocupado, muitas vezes perdeu o sono. E quando eu olho para essa palavra, eu vejo que Pedro estava tranquilo, mesmo estando acorrentado. Mas é interessante que a igreja, quando se levanta em oração, a Bíblia vai dizer que era a festa dos pães asmos, ou festa das Páscoas. E isso é uma prerrogativa de Deus para salvar Pedro. É uma prerrogativa na
vida de Pedro, porque se não tivesse a Páscoa, Pedro já tinha morrido. Se não tivesse a Páscoa, a sentença de Pedro já não estava mais assinada, já tinha sido rasgado, porque Herodes, ele era religioso, então ele não mataria durante a Páscoa. E quando a Bíblia diz que era o dia dos pães asmos, e Herodes vai mandar prender e guardar Pedro sob 4 quartéis de soldado. E quando eu olho para isso, eu vejo que eles a cada turno eles reservavam, com medo de algum soldado dormir e Pedro escapar. Mas só que quando o anjo entra na sala, o anjo entrou na cela, e a Bíblia diz que veio sobre aquele lugar um claror, um resplandecente tão forte, aleluia, que onde havia trevas, chegou a luz. Isso foi só por causa da oração da igreja. Enquanto a igreja estava orando, Deus estava enviando um anjo. Enquanto a igreja estava orando, Deus estava enviando um anjo. Enquanto você está orando, não te preocupes, por mais que você esteja orando, Deus está enviando um anjo lá para libertar Pedro. Eu não sei qual é o Pedro que você tem apresentado, eu não sei qual é a pessoa da sua família, mas eu estou debaixo da autoridade de Deus para dizer: Deus está enviando anjo, Deus está enviando libertação, Deus está enviando a cura, Deus está enviando lá. Só quem acredita, é para ele. Fica bem com essa presença dessa aqui. Você não precisa de ter teologia para ter unção, não precisa de ter um tempo para mostrar que sabe pregar, não precisa de levar papel, você não precisa de ter as melhores faculdades, você não precisa das melhores empregos, o melhor carro, a melhor moto, a melhor casa. Você precisa de ter joelhos dobrados na presença dele, e ele vai se levantar por você. Quando você desce, ele levanta. Você desce, ele cura. Você desce, ele liberta. Você desce, ele cura. Ele cura. Vai jogar para sua cantarana. Shumana sobre camana suyanta. Levanta a mão que eu vou profetizar. Eu vou profetizar debaixo da autoridade de Deus. Que a tua casa é do Senhor Jesus Cristo. Vai jogar suyanta. Que o teu ministério que estava enterrado, o teu dom que estava enterrado, tudo aquilo que o inimigo projetou aqui depois, que atenta para você, em nome de Jesus Cristo, está caindo por terra agora. E quando nós vamos olhar para as pessoas, quando as pessoas oraram, Deus responderam. Eu quero voltar lá em 2 Crônicas, capítulo 20, quando Josafá vai receber uma notícia que estavam vindo 3 exércitos, os da montanha de Seir, os da montanha de Amon e de Moabe, dos Moabitas, estavam vindo contra eles para destruir Judá, para destruir Israel. Mas só que Josafá fica sabendo da notícia, ele não vai ficar conformado, ele não vai ficar parado, ele vai se levantar como um líder maior
e fez minha porta. Chegou a hora de falar com Deus. Tome o erro e se apresentação. Viva todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória.
O Senhor nessa noite está dando a segunda chance para alguém nessa noite. Glória a Deus. Alguém que não conhece Jesus Cristo, eu não gosto de insistir. Todos sem evangelho? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Deus. Um livramento nesta noite. Do infarto. Ele está se cupindo às vezes do teu sangue. Aleluia, Deus. Nós como Moisés, perdão pelos minutos passados. Deus abençoe. Você não sabe Deus com palmas, bem alegre para Jesus.